Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Rosa. Desculpa o atraso. Boa tarde, Fernando. Ei, Helena, boa tarde. Sejam bem-vindos. Ricardo, boa tarde. Cheguei atrasado, né? Fala, garotão. Beleza, Leandro? Tranquilo? Léo. Ei, Fabrícia, boa tarde. Ó, um abraço para Simone, para Nivaldo, para Margarete. A Helena, um abraço pro marido. Ricardo, um abraço para Jandira. Leandro, um abraço para a esposa, para a filha, filhos, para sua mãe. Fabrício, um abraço para dona Dilma, para Vitória. Neidezinha, tudo bem? Boa tarde para você, para o Washington. Eu estou atrasado. Eu não vou explicar que eu estava concentrado, tão concentrado que eu me perdi no tempo. Marcelina, boa tarde. Um abraço pro seu filho. Marcelino, pão e vinho, como é que foi, disse na quarta-feira, na quinta-feira para mim? Foi assim, né? Então, meus irmãos, nós vamos. Madá, boa tarde. Eu tô bem, Neide, graças a Deus. Madá, um abraço para você. Deus nos abençoe a todos. É, vamos iniciar, né, com uma oração já um pouco além do horário, pedindo a Deus que nos ilumine, nos guie, que neste momento nós possamos nos aproximar de Jesus, nosso Mestre, e pedir a Ele a sua proteção, o seu amparo, a todos nós que aqui estamos em nossos lares, buscando não só o equilíbrio, mas também a possibilidade do aprendizado com o Evangelho em nossas vidas, possamos aprender a compreender a prática da caridade em nossas vidas, a prática do amor e todas as virtudes positivas que temos a oferecer àqueles que de nós se aproximam no nosso dia a dia. E principalmente saibamos também aprender a nos amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Muito obrigado. Agradecemos a mentora espiritual irmã Lúcia, que tanto faz por nós, noite e dia, diuturnamente, que nós possamos acompanhar todo o trabalho feito pela casa da irmã Lúcia, sendo voluntários, sendo colaboradores de boa vontade nessa vida que nos foi presenteada por nosso Pai Celestial. Que assim seja. É, Marcelo, Marcelinho, isso. Muito obrigado, Neide. Ei, Pati, boa tarde. Dona Disse, um abraço para a senhora. Nós vamos iniciar é, contando, né? Eu tô com uma blusa de frio, gente, porque aqui em casa tá fazendo frio mesmo, né? E eu espero que eu com essa blusinha aqui não esteja tão aquecido e chegue também a vocês aquecendo, né? Com os ensinamentos que nós vamos apresentar aqui, nós possamos todos nós aquecer nossos corações. Eu vou contar uma história de um livro, né? O livro Reportagens de Além Túmulo. Esse aqui. Ah, Reportagens de Além Túmulo. Do Humberto de Campos, né? Semana passada nós lemos Crônicas de Além Túmulo. Essa semana nós estamos levando é, é, o livro Reportagens de Além Túmulo, no capítulo 4, né? É, é, Aqui o Facebook está dando um aviso para mim aqui para fechar os aplicativos. Eu não sei mais que aplicativo eu devo fechar não, mas eu, 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 eu ele está falando que minha transmissão está com problemas.
Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? A mensagem está chegando bonitinha. É, 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 eu já fechei as guias que eu tinha que fechar, tá? Só para alguns entreveros, alguns problemas. Então, se acontecer alguma coisa, Zilda, boa tarde, querida. Tudo bem? Zildinha, Kátia, boa tarde. Então tá bom, tá chegando bem aí, então vamos continuar. Essa a lição do capítulo 4 do livro Reportagens de Além Túmulo conta a história de dois personagens. São dois nomes difíceis ou não costumeiros. Um chama Jehu e o outro chama Laio. E a história que nós vamos contar é sobre Jehu e Laio. Jehu, quem era Jehu? Jehu era uma entidade elevada de uma das mais belas regiões da vida espiritual. E Laio, ele era um espírito que necessitava ser, ou necessitava reencarnar novamente, que foi filho de Jehu há muito tempo atrás, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Jehu foi pai de Laio. E naquela época, Jehu ele tentou levar Laio para um bom caminho, mas não teve muito sucesso, né? Laio ele errou muito naquela época, mas como nós temos o processo da reencarnação, né? Mais uma vez, Jehu e Laio iam se encontrar. Então, Jehu recebe a visita de um mensageiro da verdade e do bem, né? Que lhe diz assim: um dos seus tutelados, Jehu, irá se reencarnar novamente, recebendo uma oportunidade de resgate e elevação. Jesus ouviu as suas preces e permite que você seja o anjo guardião desse nosso irmão. E Jehu ficou muito feliz com a missão que lhe é dada. Jehu já não morava mais no planeta Terra, ele morava numa região de uma vida, como diz aqui, uma das mais belas regiões da vida espiritual, e assim ele sai do lugar dele e vai e volta ao planeta Terra para ser anjo da guarda de lá. É, observação: o anjo chega para Jesus, para Jehu, e diz assim: Jehu, Jesus ouviu as suas preces. Imagina a elevação desse espírito, né? Quer dizer, espírito de elevada capacidade espiritual. Então, é, diz assim, um dos seus tutelados. Então, Jehu não tinha só uma pessoa a se preocupar, ele tinha várias pessoas a se preocupar. Então, ele diz, um espírito de luz não tem somente um para cuidar. Um espírito de luz cuida de muitos, que provavelmente teve sob seus cuidados em muitos séculos de reencarnações, até se tornar um espírito puro. Um espírito tão puro que numa prece veio um mensageiro de Jesus e disse a ele: olha, Jesus ouviu suas preces, pode ser o anjo guardião dele, né? E outra observação, que cuida de muitas ovelhas, né? Lembrando o que disse Jesus no Evangelho, né? Vocês farão o que eu fiz e muito mais. Quando Jesus recomenda a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Jesus dava a Pedro o cuidado com algumas ovelhas. Então, à medida que nós formos evoluindo em nossas vidas, nos serão dadas determinados trabalhos, determinadas tarefas de cuidar de alguns irmãos. Então, o que acontece
era que Jehu, naquele momento, recebia uma missão: ser um anjo da guarda, um espírito protetor. Como o tema da nossa tarde é a influência dos espíritos em nossas vidas, esse espírito, anjo guardião, e nós todos temos um, iria, de uma maneira ou de outra, influenciar, tentar influenciar na vida de Laio. Então, lembrando aqui, né, uma passagem do Salmo 23 que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E mesmo que eu ande no vale das sombras e da morte, tu estarás comigo. Um pastor cuida das suas ovelhas. Um pastor tenta tirar o seu tutelado de muitos caminhos que o levaram a estar num vale das sombras e da morte. Porque alguém estará cuidando de nós. Todos nós temos um anjo da guarda. Então, por que alguém como Jehu não poderia ter sob seus cuidados algumas ovelhas? Ser o pastor de algumas almas? Né? Jesus é o grande pastor, nós sabemos. Mas conta com a ajuda de vários anjos de luz que, junto com Jesus, guiam e recuperam para o bem muitas ovelhas desgarradas do seu rebanho. Espíritos de luz, eles têm uma movimentação, né, um livre-arbítrio de sair de onde estão e visitarem seus tutelados em outros planetas. Por isso que Jehu, ele não tinha a ideia, ele poderia morar em outro local, mas ele tinha livre acesso e livre movimentação, cuidando de várias ovelhas, que muito provavelmente estavam em seu caminho, ou estiveram em seu caminho em encarnações passadas, né? Então, é essa história que nós vamos contar hoje, sobre esse momento de vida em que Jehu e Laio se reencontram, Laio é encarnado e Jehu desencarnado, né? Continuemos com a nossa história. O mensageiro da verdade e do bem continua conversando com Jehu, né? Ele diz assim para Jehu: será seu companheiro constante e invisível. Eis aqui a missão de um anjo guardião. Se nós não soubermos, ou quais seriam a missão que nos foi dada pelo nosso anjo guardião, quer dizer, nosso anjo guardião recebeu uma missão de cuidar de nós. Normalmente, ele deve ter recebido essa missão. Será seu companheiro constante e invisível. O anjo da guarda está sempre do nosso lado. Invisível, mas está do nosso lado. Poderá inspirar-lhes pensamentos retificadores. Quer dizer, inspirar pensamentos que retificam. Retificar é colocar de volta no caminho, na reta em que estava, né? Além do mais, cooperar em suas realizações proveitosas, auxiliando-o em nome de Deus. Ratificar. Se ele estiver no caminho errado, retifique. Se ele estiver no caminho certo, ratifique. Num português mais claro. Mas não se esqueça, disse o anjo para Jehu, nunca tua tarefa é de guardar e de proteger. Então o anjo da guarda está conosco, guardando e protegendo a nós. Mas nunca de tirar, arrebatar o coração do seu tutelado das experiências próprias, dentro do livre-arbítrio espiritual, a fim de que construa as suas estradas para o Altíssimo com suas próprias mãos. Então ele está dizendo aqui, né, que a gente já entendeu, então não tire
o seu tutelado do caminho que ele escolher. A escolha dele, o livre-arbítrio dele, a história de vida dele. Se ele está escolhendo agora uma estrada diferente da estrada que nós sabemos ser a melhor para ele, permita que ele erre. Porque no final, quem tem que aprender a construir sua própria estrada é o teu tutelado, e não você. Então, um espírito protetor, ele tem a ideia de que ele está guiando alguém para um bom caminho e não arrastando alguém para um bom caminho. Então, isso é importante que nós tenhamos um entendimento. Porque se nós, às vezes, nos julgamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém a cuidar de nós. E além de termos alguém a cuidar de nós, que nós chamamos anjo guardião, nós temos alguém e temos outros irmãos chamados família espiritual. Então, com o estudo da influência dos espíritos em nossas vidas, nós ficamos convencidos de que não é só um espírito que nos quer mal, que cuida de nós, nos levando para os maus caminhos, aquele que nós chamamos de obsessor. Mas são muitos e muitos espíritos que nos desejam o bem e que nos guiam também para o bem. Nos inspiram boas ideias, nos dão bons caminhos, nos mostram estradas luminosas e cabe a nós escolher qual será a estrada que vamos construir. Porque a estrada que nós vamos construir é a estrada que nós vamos pôr nossos pés. E se a estrada que nós estamos caminhando hoje está ferindo nossos pés, né, ela pode estar ferindo para o bem ou pode estar ferindo também por um caminho mal escolhido no passado. Se nós temos muitas pedras, essas pedras poderão estar fazendo com que surjam dificuldades que nós mesmos é, é, cavacamos para nós, né? Nós mesmos escolhemos. Então, Jehu desce ao planeta Terra, tendo de se readaptar novamente ao ambiente pesado do nosso planeta. Assim diz Humberto de Campos. E eu esqueci de dizer que Humberto de Campos diz uma coisa: essa história que eu estou contando é real. Né? Então, Laio, conforme cita Humberto de Campos, nasceu num berço confortável. Ele não nasceu na pobreza. Né? E tinha uma mãe devota que lhe ensinou desde pequeno a crença em Deus e a prece como um recurso salutar. Jehu inspirou todos os seus professores, o anjo da guarda inspirou os professores de Laio para que lhe fizessem trabalhar o raciocínio, cabeça boa. A mãe inspirou, né, Laio ao amor, à crença em Deus, enquanto o anjo trabalhava também seu raciocínio. Porém, chegando à mocidade, Laio se transforma. Laio transformou-se. O tutelado regressa aos mesmos erros de antigamente. Entra numa vida repleta de vícios, esquecendo dos conselhos paternais do seu mentor espiritual. Prefere os conselhos da rua. Procura então, aliás, prefere os conselhos das ruas aos conselhos dos seus pais. Devido aos gastos excessivos que ele estava tendo, ele esgota os recursos familiares. Os pais entram na pobreza, a mãe morre de tristeza e desgosto. Então, ele não tendo mais onde tirar dinheiro, ele procura um trabalho.
mas onde ele dá preferência nesse trabalho à ociosidade. Ele opta pelas facilidades criminosas, se embrenha nos vícios do álcool, do jogo e do sexo. Casa-se mais por interesse do que por amor, onde maltrata sua esposa e seus 3 filhos, aos quais começa a desencaminhar. Foi quando Jehu viu que nesse caminho não ia dar e convoca um anjo para ajudá-lo, chamando o anjo das necessidades. Jehu perde o emprego, embrenha-se numa rede de mentiras, acusando e exigindo indenizações descabidas, torna-se odioso aos amigos de outros tempos. Aí Jehu viu que o anjo das necessidades não deu certo, chamou mais um anjo para ajudá-lo, um anjo das moléstias úteis. Doente, Laio torna-se irascível e insolente. E a muito custo Jehu consegue que ele não se suicide. Jehu, então, vendo que aquele anjo também não estava dando certo, chama o anjo da velhice prematura para socorrer Laio, para que venha ajudá-lo. Laio não cede, preferindo continuar a ser criança, como sempre fora. Até que chega a Jehu um anjo, dizendo: Jehu, não intercedas por mais tempo. Laio agora me pertence. Conduzi-lo-ei aos meus domínios. Mas, se quiseres, podes rogar a Deus que o teu tutelado recomece mais tarde outra vez. Era o anjo da morte. Jehu se recolhe entre lágrimas, guardando em si esperanças imortais. E termina Humberto de Campos com a seguinte frase: todos nós encarnados temos algum traço de Laio, ao passo que os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jehu. Então, eu tive a oportunidade de raciocinar, meditar, trabalhar um pouco essa história desses 2 espíritos, um anjo guardião e um espírito que estava reencarnando durante a semana, sabe? E nós todos observamos os esforços empreendidos por sua mãe, por seus professores e por Jehu para que Laio tivesse uma melhor educação, tanto espiritual como na vida, né? Então, nós observamos da parte de Jehu que o amor cobre uma vastidão de séculos, né? Então, olha, a última encarnação, segundo Humberto de Campos, que Jehu esteve com Laio, foi 500 anos antes de Cristo. Foi a última encarnação de Jehu junto com Laio. E agora estava dando uma nova chance, né? Então, quantos séculos se passaram e esse irmão cuidando de outro, né? É um amor que cobre uma vastidão de séculos que nós não somos capazes nem de imaginar, né? E que nos traz uma esperança muito grande de que jamais seremos abandonados. Essa principal, talvez, mensagem, né, do texto. Jamais seremos abandonados. O abandono que sentimos muitas vezes é o de uma criança que se julga abandonada pelos pais, apenas porque os pais não estão com eles naquele momento. Uma criança no quarto, os pais na sala, a criança começa a chorar, julgando que os pais foram embora. Então, muitas vezes nós nos fazemos quais crianças, agimos como crianças, julgando que estamos sozinhos e abandonados, e nunca estamos sozinhos e abandonados. Também nós podemos imaginar, e é só um exercício de imaginação, que Laio não era lá um espírito dos mais elevados, né? E mesmo assim mereceu
atenção toda especial por parte de um espírito que, ao fazer uma prece para Jesus, teve resposta de um mensageiro da verdade e do bem. Imaginem bem a situação. Jehu, ele era um espírito não muito avançado, mas Jehu, aliás, Laio, era um espírito não muito avançado. E Jehu faz uma prece. Senhor, permite que eu seja mais uma vez o anjo guardião dele? Aí, ao invés de ser inspirado, não, vem um mensageiro da verdade e do bem falar pessoalmente com Jehu, falando assim: Jesus ouviu sua prece. Se ele fez isso para Laio, que não é um espírito muito evoluído, pelo que nós enxergamos aqui, o que fará por nós quando nós desejarmos seguir um caminho do bem? Né? Isso é para nós, a mensagem desse texto é totalmente para nós refletirmos o quanto a espiritualidade superior olha por nós. Isso me lembrou, e eu escrevi aqui para não esquecer, comentei até ontem com Kátia, né? Nós tivemos, eu e Kátia, uma conversa sobre um sonho que Chico Xavier teve, quando o Chico Xavier diz assim: eu estive no plano espiritual e era uma homenagem aos tantos anos de Bezerra de Menezes, e aí apareceu Celina, né? Celina, secretária de Nossa Senhora. Nessa homenagem a Bezerra de Menezes, Celina diz assim: Bezerra, Nossa Senhora manda te dizer que, se você quiser, você pode ir para um planeta mais evoluído do que a Terra. Você está dispensado do planeta Terra. E Bezerra de Menezes fala assim: olha, eu fico muito comovido, Celina, pela deferência de receber, né, uma permissão de Nossa Senhora de poder me deslocar para um planeta mais evoluído que o planeta Terra. Mas eu queria fazer um pedido a Nossa Senhora, que ela permitisse que eu ficasse aqui no planeta Terra, enquanto houvesse uma ovelha necessitada. A Celina sai e volta a pouco, dizendo: Bezerra, Nossa Senhora tem um recado para você. Fique na Terra o tempo que você quiser. Não é? Imagina, Laio, um espírito em atraso, tendo essa deferência de receber um mensageiro de Jesus junto a Jehu para cuidar dele. E o que nós, quando nós caminharmos na luz, no bem, na verdade, no amor, não teremos atrás da gente para nos auxiliar os nossos caminhos, né? É só um exercício de meditação, né? Dessa maneira, nós ficamos sabendo, nesse texto de Humberto de Campos, que os planos superiores conhecem a cada um de nós pelo nome. Observem bem. Jesus está atento a cada uma de suas ovelhas, o que nos faz lembrar de duas passagens do Evangelho. A primeira passagem do Evangelho está em capítulo de João, capítulo 10, versículos 1 a 21, mas que eu não vou poder ler todo não, porque é muito extenso. Mas está dizendo assim: em verdade, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E novamente, eles não entenderam essa parábola, onde Jesus explica: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas ainda, que não as desse redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Frase, né, em que nós sabemos que não só os hebreus receberam os ensinamentos, mas os gentios também receberam o ensinamento. Então, Jesus dizia: eu tenho outras ovelhas a cuidar, não só dos hebreus, mas do mundo inteiro. E eu vou fazer com que esse planeta tenha um só rebanho e um só pastor. Se fosse na minha visão, eu imaginaria de todos os modos, eu farei com que cada um de vocês esteja no meu rebanho. E ele lembra também, e eu lembro aqui, né, que ele faz a ovelha perdida. Lucas capítulo 15, que diz assim: um pastor tinha 100 ovelhas e percebeu que uma das suas ovelhas tinha se perdido. Ele abandona as 99 ovelhas no pasto e vai atrás da ovelha que está perdida. Achando-a, coloca-a nos ombros e volta com as outras e volta para as suas outras 99 ovelhas. E Jesus termina dizendo: haverá mais felicidade nos céus por uma ovelha que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Então, outra ideia que nos é trazida é o seguinte: Laio era uma ovelha. Achava-se no vale das sombras e da morte, mas ele precisava de um pastor. E Jeú foi, naquele momento, o pastor que tentou buscar Laio. Laio estava perdido, como na parábola da ovelha perdida, e lá estava um pastor para cuidar dele. Muitas vezes em nossas vidas, nós estamos perdidos, não sabemos o caminho a seguir. Somos como as ovelhas perdidas e que muitas vezes rogamos aos céus que nos traga um pastor para que nos leve de volta à casa do nosso Pai. Pedimos, rogamos, e aí surge uma alma que nos traz algum conforto, que nos traz algum conselho, que nos traz alguma ajuda, que nos socorre. E essa alma, ela pode estar na figura de um anjo guardião, pode estar na figura de um professor, pode estar na alma de um amigo, pode estar na alma de um avô ou de uma avó, pode estar na alma de alguém que tenha um conselho a nos dar de positivo para seguirmos nossa vida em equilíbrio. Porque muitas vezes nós estaremos sim perdidos no vale das sombras e da morte, mas terá um pastor que diz, como é que fala? Qual que é o Salmo 23 que eu escrevi aqui? Eu esqueci do Salmo 23, gente, não acredito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande no vale das sombras e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E esse tu estás comigo é um pastor que pode nos tirar, desde que nós aceitemos o cajado e a vara que vão nos guiar ao caminho correto. Bom, foi essa análise que eu fiz desse texto, né? Então, vou repetir: Reportagens de Além Túmulo, capítulo 4, com o título Espíritos Protetores. São os grandes influenciadores em nossas vidas.
Mas se nós já estudamos o Espiritismo, nós certamente já ouvimos sobre a pergunta 459 do Livro dos Espíritos e que não custa repeti-la. Né? Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Na sequência das perguntas, Allan Kardec faz uma investigação completa sobre essa influência. E os espíritos deixam claro tudo sobre essa influenciação. Muito bem. Nós somos, em comparação às algumas palestras que eu ouvi, que eu tive a oportunidade de pesquisar sobre esse tema, nós somos, todos nós, uma rádio com uma grande antena emissora e captadora de sinais. Todo o tempo. Ondas mentais que vivem ao nosso redor, nós somos captadores dessas ondas mentais e emissores dessas ondas mentais. Então, que nós vivemos, segundo Emmanuel, num vasto oceano mental. Depende de onde estivermos sintonizados. Se eu estou sintonizado numa onda boa, de energia boa, o meu pensamento vai estar imbuído de bons sentimentos e boas emoções. Tudo que eu emitirei são boas energias. Mas se, porém, eu estou sintonizado com os maus sentimentos ou emoções desequilibradas, eu emitirei e receberei energias desequilibradas. Assim funciona o plano espiritual. Assim funciona a influência dos espíritos. Se um anjo bom vier a mim tentar dar um bom conselho, se eu estiver sintonizado para receber, eu receberei. Mas da mesma forma, se um espírito desequilibrado vier a mim com uma mensagem de desequilíbrio, de morte, de dor, de raiva e de ódio, se eu estiver sintonizado com morte, dor, ódio ou raiva, eu sintonizarei com esse espírito. Assim como outros espíritos, se eu estiver emitindo isso, receberão minhas ondas mentais, porque é isso que move o universo inteiro, ondas mentais. Então nós temos que observar o seguinte: nós não só emitimos, mas captamos também. Assim, neste vasto oceano de ideias que nós vivemos, de sentimentos e de emoções, há uma vastidão imensa, uma variedade numerosíssima de energias, né, mentais, em equilíbrio e desequilíbrio. E nós podemos escolher quais aquelas que nós queremos sintonizar. É igual você pegar um rádio e falar assim: hoje eu vou ouvir a 94,9, hoje eu vou ouvir a 100, não sei o que, a 99,9, eu vou ouvir a 104,5. Às vezes você liga a televisão e diz assim: hoje eu vou ouvir um programa de amor, hoje eu vou ouvir um programa de ódio, hoje eu vou ficar sintonizado no Siqueira Júnior, no Datena, mas amanhã eu vou sintonizar no programa de paz e vou ouvir uma palestra do Divaldo, do Haroldo, do Chico Xavier, do Centro Espírita, seja ele qual for, né? É assim que acontece essa influenciação. E é assim que nós recebemos a chamada lei de retorno, né? Diga-me o que pensas e eu direi com quem andas. E essas serão as nossas companhias espirituais. E Laio escolheu, nessa história, somente más companhias espirituais. Um dia, lá na frente, lá no futuro, ele terá sucesso. Um dia, lá na frente, ele dará certo. Mas, por enquanto, ele ainda optou por ficar no Vale das Sombras da Morte. O cajado não fez nenhuma modificação na vida dele. O cajado do bom pastor. Assim como nós temos, sobre nossa influenciação, uma dezena de bons espíritos guiando nossos caminhos dentro do espiritismo.
E o Espiritismo nos encaminha para um bom caminho, mas nos dá a plena liberdade, o livre-arbítrio, de escolhermos o que nós queremos para nossas vidas. Quais são os caminhos que nós vamos escolher, né? Então, no caso da influenciação dos planos superiores, nós precisamos entender e destacar que ela acontece em todos os lugares, para aqueles que creem e para aqueles que não creem em Deus. Porque está presente, estão presentes o tempo todo. Todas as religiões consideram, e nós precisamos perceber que todas as religiões consideram o auxílio do alto das mais diferentes formas. Então, quer dizer, não é só o Espiritismo, né, que nos leva a conhecer o amor do anjo da guarda, do anjo guardião, né? É, é, as, as, as outras religiões, todas elas têm um espírito que nos guia. É só nós procurarmos, e nós vamos ler um texto de Emmanuel daqui a pouco, que nos explicará um pouco sobre isso. Esse auxílio, outra observação, sempre vem, sempre acontecerá. E nós não podemos duvidar que acontecerão, né? Também das mais variadas formas. Porque muitas vezes nós fazemos uma oração e nessa oração está escrito assim, está escrito nas nossas mentes assim, Senhor, né? Eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Eu queria ganhar na loteria. E aí, a mensagem que chega a nós em forma de pobreza, de falta de dinheiro, de dor ou doença. Eu queria ter saúde e você consegue a doença. Então, às vezes, a mensagem chega não da forma como nós queremos, mas da forma como nós necessitamos. Mas isso observam os espíritos superiores. O auxílio sempre vem e sempre acontecerá. As respostas sempre vêm das formas mais diferentes possíveis também. E este auxílio, né, de qualquer forma, não substitui nem desconsidera a nossa parte. Quer dizer, nós, mesmo que sejamos auxiliados, nós temos a nossa parte, o que fazer. Nós temos de fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Muito bem. Se assim não fosse, o que aconteceria? Seria como um professor que fizesse o trabalho dos seus alunos, né? Como que um professor que dá a matéria faz o trabalho dos alunos? Os alunos devem fazer aquilo que lhes é sugerido pelo professor, né? É assim que eles alcançam o aprendizado. Ou então seria como um médico que indica o medicamento e fica em cima do paciente para obrigá-lo a tomar o remédio, né? O paciente deve se preocupar com a saúde e tomar por livre-arbítrio o remédio indicado, né? E muitas vezes o remédio indicado na vida da gente, ele vem em forma de dificuldades, ele vem em forma de solidão, ele vem em forma de sofrimento. Porque assim nós vamos alcançar uma saúde melhor. Assim nós vamos alcançar um melhor equilíbrio. É, ou então seria como quem? Como um pai, né, que carrega o filho em seus braços indefinidamente. E nós falaríamos a esse pai o quê? Ô pai, larga esse filho e põe ele no chão, porque senão ele não aprende a andar.
pai que carrega o filho o tempo todo, indefinidamente, com medo que ele caia, não está ensinando ao filho como andar. E nós precisamos aprender a caminhar nesse mundo espiritual com os nossos próprios pés, né? Assumindo os nossos erros, assumindo aquilo que nós viemos em encarnações passadas, de encarnações passadas, resgatar. E nós não podemos, de forma alguma, dizer que a espiritualidade ela nos abandonou, nos abandona em alguns momentos da nossa vida. Ela está sempre à espreita. Quando você quiser caminhar, de verdade, eu estarei do teu lado para te auxiliar. Enquanto você estiver optando pelo caminho do mal, nós estaremos aqui olhando e, infelizmente, lamentando e orando por você, para que as suas próximas escolhas sejam melhores do que essa que você está fazendo. Um espírito nunca abandona o seu tutelado. Ele pode se colocar de lado, ele pode até estar, assim, de uma certa forma, se colocar permitindo que você sofra aquilo que tem que sofrer. Mas ele sabe que no momento em que você despertar, no momento em que você acordar, e você disser, Pai, ele estará do teu lado ouvindo. O que foi, filho? Lembremos que André Luiz passou 8 anos no umbral, até que ele se lembrou das orações que a mãe dele ensinou a ele. E ele, num esforço de memória, lembrou. E imediatamente, quando lembrou, veio um espírito amigo socorrê-lo. Da mesma forma, Laio. Laio nunca foi abandonado. Mesmo o espírito dele estando em outro planeta, o espírito amigo, o guardião, estando, ele tem a mãe, teve os professores o guiando. E um dia Laio, lá no umbral, onde ele estará provavelmente resgatando as faltas que cometeu e planejando novas vidas, provavelmente um dia, ele lembrará que a mãe dele um dia ensinou ele a rezar. E ele muito provavelmente lembrará dos conselhos da mãe, arrependido de não ter seguido, depois de um período longo de dor. Né? Essa é uma mensagem, como Humberto de Campos diz, aos vários laios que existem ainda neste planeta Terra, mas lembrando que há vários Jehu cuidando de todos nós. Né? Nesse momento em que nós estamos aqui pensando sobre os vários espíritos que já estiveram conosco, nos guiando nossa humanidade, nós voltamos, né, a Allan Kardec, que nos possibilitou, com a codificação dos espíritos, que tenhamos em nossas mãos uma literatura vasta, né, de ensinamentos sobre como devemos nos proceder. Né? E esse é um ensinamento novo que eu aprendi essa semana e que eu sabia, mas nunca tinha prestado atenção. Só um minutinho, vou pegar um livro aqui. Peguei. Conclusão, né, do Livro dos Espíritos, item 6. Eu estou aqui no Livro dos Espíritos, capítulos, na conclusão, item 6. E aí está escrito assim, e eu peguei agora porque estava de improviso. Está de improviso, tá bom, gente? Seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo crer que ele aure na sua força, a sua força na prática das manifestações materiais. E que assim, entravando essas manifestações, pode-se miná-lo em suas bases. Sua força está em sua filosofia, ao apelo que ele faz à razão e ao bom senso. Essa frase
grande importância em nossas vidas, diz o seguinte: há aqueles que acham que o Espiritismo ele mexe com a gente só por causa das manifestações espíritas, das incorporações, está muito enganado. O Espiritismo fala alto através da sua filosofia e da razão que ele traz e do bom senso que ele traz às nossas mentes. Então, é trabalhando a filosofia que lá na frente nós iremos pensar quanto tempo eu perdi apenas nas manifestações da matéria, quando eu tinha um vasto oceano de filosofia para aproveitar. Olha quantos ensinamentos Jesus nos ofereceu. Olhe quantos ensinamentos que Allan Kardec, através dos espíritos, nos ofereceu. Todos eles com base filosófica muito grande. Filosofia que nos chama a amar o próximo, a amar o inimigo, a amar aqueles que nos fazem o mal, né? A orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Acontece que hoje a nossa rede mental está presa muito no que é material. Mas um dia nós acordaremos e despertaremos, assim como André Luiz, que depois que entra em nosso lar e é socorrido, começa a fazer um trabalho muito forte de renovação daquilo que ele foi para daquilo que ele será no futuro. É assim que Emmanuel, por exemplo, trabalha a parte filosófica quando ele perde Lívia, né? Lá, 2000 anos, né? Ele perde Lívia, ele teve o contato com Jesus e não aproveita, e depois aproveita. É assim que Judas perdeu a oportunidade dele na época que ele esteve com Jesus, suicidou e foi recuperar sendo Joana d'Arc. É assim que Zaqueu, né? Que se aproveita da oportunidade de estar Jesus do seu lado, né? E entrou no lugar de Judas, se transformando em Matias. Uma informação também que eu tenho a passar para vocês, que a literatura espírita mostra para gente, é que Zaqueu foi escolhido como 13º apóstolo após a morte de Judas, por suicídio. Ele vem a ser Bezerra de Menezes, homenageado por Nossa Senhora, né? Zaqueu, Matias, Bezerra de Menezes. Um único espírito, 3 momentos diferentes em sua vida. Então, nós teremos, às vezes, a possibilidade de olhar para trás, e eu teria a oportunidade de olhar para trás e ver vários Renatos funcionando. Os vários Renatos que eu já fui, os vários Renatos que eu tive a oportunidade e não aproveitei. Eu não sei os meus nomes do passado, porque eu não tenho esquecimento do passado. Eu só sei o meu nome do presente, mas o meu nome do presente, até na próxima encarnação eu esquecerei e terei outros nomes, outras ideias e outros destinos que eu mesmo provocarei pela minha liberdade de escolher os meus caminhos. Eu tenho a liberdade de escolher os meus caminhos e tem quem cuida de mim. Tem um pastor cuidando de mim e esse pastor se chama Jesus. Nós tivemos também a visita de um espírito de luz que nós só ficamos sabendo através dos 400 e tantos livros que ele escreveu. Chico Xavier. Ele foi um pastor. O pastor dos espíritas. E futuramente será reconhecido como um pastor que guiou muitos homens ao bem através dos seus livros. Eu já tive a oportunidade de ler livros tão interessantes, pequenininhos e interessantes. Eu não tenho nenhum aqui ao meu dispor nesse momento. Esse. Livro de poucas, como é que fala? Livro de poucas páginas, né? Mas que traz uma mensagens sublimes. E quando você vê, era um pastor lançando uma ideia para guiar as ovelhas. Mas o maior pastor que esse planeta Terra já teve está na figura de Jesus. E essa figura de Jesus se apresenta para nós todos os dias em nossos momentos de reflexão. Muitas vezes nós adormecemos, né?
e esquecemos que Jesus está presente em nossas vidas e nós podemos escolhê-lo. Mas nós podemos também escolher Mamon. E ele alerta, como o Espírito deve sempre alertar, né? Não podeis amar a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você ama um e despreza o outro. Você não pode amar a Deus e ao dinheiro. Então, muitas vezes, nós escolhemos as práticas materiais em desfavor das práticas espirituais. É uma escolha. Essa escolha vai trazer alguns sofrimentos. Essa escolha vai trazer algumas dificuldades em nossas vidas. Tudo bem, eles são pacientes, eles aguardam, mas eles também não podem dar a nós aquilo que nós não plantamos. E se eu planto, eu colho. E eles aceitam. E eles sabem. Eles não, eles lamentam muitas vezes, choram por nossas más escolhas, mas também choram, com certeza, por nossas boas escolhas, choram de alegria, porque existe o choro de tristeza e o choro de alegria. E essas são as oportunidades que nós temos em nossas vidas para nos guiar em nome de Jesus, o pastor. Muito provavelmente o Salmo 23, né? Ele tem como um mentor das ideias Jesus, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Jesus se coloca como esse pastor várias vezes no Evangelho, associando essa ideia do Senhor pastor, associando essa ideia, né? Também nós tivemos um pastor chamado Francisco de Assis, nosso, nosso, nosso a oração que nós fazemos na nossa casa é a oração de São Francisco de Assis. Nós temos e sabemos da responsabilidade dela quando nós estamos orando, né? Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E é esse o trabalho de um pastor, guiar ovelhas. E nós, em aceitando o cajado, a vara do pastor, nós aceitamos que o pastor nos conduza novamente ao redil. Nós não aceitamos que o pastor nos conduza novamente ao caminho do amor e da paz. O amor da paciência, da tolerância, do respeito. São vários os caminhos que nós somos convidados. Meus irmãos, eu vou ler um texto aqui e nós estamos terminando, porque você me perdoe novamente, eu disse que nós começamos um pouco tarde. Mas olha um texto do Emmanuel dizendo assim, está no livro Verdade, Caminho, Verdade e Vida, lição número 100. E depois da passagem, aliás, eu vou contar a história para vocês primeiro curtinho. Pedro foi preso e estava sendo planejado que ele ia morrer no dia seguinte, iam matar ele no dia seguinte. Surgiu um anjo na cadeia, né, e liberou Pedro das grades, né? O anjo foi e deu tipo um manto para ele de invisibilidade, e Pedro saiu pela cela, né? E passou pela primeira e pela segunda guarda, chegou na rua, né? E, e a partir daqui ele chega na rua, o anjo diz assim: a partir daqui é com você. E sumiu. Então o anjo liberou ele. Então, Atos, capítulo 12, versículo 10, Emmanuel começa assim: e depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias. Os espíritos esperam, aliás, os espíritas conhecem como proteção dos guias. No meio católico, é pela intervenção dos eleitos, e nos círculos protestantes, pelas manifestações do Espírito Santo.
As dominações, diz Emmanuel, apresentam um interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sobre as cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, caminha lado a lado com o mensageiro, ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue a sua própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Então, o que é que acontece? Nós já estamos terminando. Os auxílios do invisível, escreve Emmanuel, são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no qual é justo e útil, convicto de que, se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução dos problemas necessários à sua condição de aluno. Nós todos somos alunos numa escola e precisamos aprender. Né? E esse negócio de ficar reclamando da escola que você está frequentando é chororô. Né? Diríamos bem. Eu reclamo muito. Um dia desse eu disse para uma entidade que eu não queria estar nunca mais encarnado nesse planeta Terra. E a entidade disse para mim assim: eu também, filho, mas eu mereço, você merece também estar aqui. Tudo bem, né? Se nós estamos aqui no planeta Terra porque nós cavacamos estar no planeta Terra, que nós aceitemos essa condição de estarmos no planeta Terra, porque vamos fazer o melhor possível, né, para sermos melhores alunos do que aquele aluno que reclama da disciplina que ele recebe. Muito bem. Terminamos, agradecemos a presença de todos, mas nós temos um recado, um lembrete, e eu vou dar esse lembrete antes da prece. Lembrando que a nossa casa, a casa da irmã Lúcia, né, ela é uma entidade sem fins lucrativos e que precisa da ajuda de todos para continuar nas suas obras de caridade. E que nós convidamos a vocês que estão ouvindo, se quiserem fazer parte dessa corrente de amor e caridade aos necessitados. Nós estamos fazendo os mesmos trabalhos da assistência que fazíamos antes dentro dos protocolos, né, da prefeitura, seguindo os protocolos da prefeitura. Nós trabalhamos em conjunto construindo a nossa nova sede, mas também nós estamos atualmente na entrega de cestas básicas e num bazar, né, para atendermos esses irmãos. Nós precisamos de doações, né? Outra coisa que nós fazíamos no passado, que ainda não fizemos, não voltamos a fazer, foi o café noturno, que acontecia normalmente aos sábados, e a sopa fraterna, que acontecia nos últimos domingos do mês, nos últimos domingos do mês, né? Que nós possamos um dia retornar com esse trabalho, né? De voltar com a sopa, voltar com o café noturno, continuar no bazar itinerante, fazendo visitas, né, nesses bazares, e também nas cestas básicas que nós temos a distribuir numa nova sede. Contamos então com esse retorno em breve e que, se Deus quiser, da sopa e do café, além do bazar, das cestas básicas, em nova sede, se Deus quiser. Sejamos nós a presença de Jesus na terra, de alguma forma nós possamos auxiliar aqueles irmãos necessitados que surgirem à nossa frente. Vamos agradecer a Deus por tudo quanto tem feito por nós e que tudo possa correr segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Que essas energias possam entrar em nossos lares, trazendo a cada um de nós a paz, o equilíbrio que tanto necessitamos em nossas vidas. Eu agradeço e peço desculpas se eu não cumprimentei a todos,
Um abraço a todos os seus familiares, que possam chegar com um abraço fraterno da minha parte. Que muitas vezes eu estava hoje, cheguei atrasado, né? E não dei a atenção tão que eu gosto de dar atenção a esses irmãos, a todos os irmãos, mas sintam-se abraçados com todo o meu amor. Tudo que eu puder passar para vocês de amor, recebam agora. Muito obrigado e fiquem com Deus. Dá licença que eu vou desligar.